para os outros alunos também. Tá joia. Só aparecer aqui o vermelhinho aqui na bolinha. Tá bom. Isso, pronto. Então, oficialmente aberta a nossa aula de hoje. Tá. Então, pessoal, a Lenise, ela é coordenadora de qualidade, depois ela vai se apresentar um pouquinho melhor, né? Coordenadora de Sistema de Gestão de Integrado, lá da Solar, do Grupo Solar, aqui de Cuiabá, né? Então, só para ficar registrado aqui, Lê, agora na gravação, obrigada pela sua participação. E aí eu queria realmente agora dar continuidade, né, essa sua apresentação, que eu acho que é muito importante. Só não quis deixar de gravar para os alunos que não estão aqui no mesmo tempo, né, ao vivo, poderem também saber um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que é bem interessante e importante para que eles possam se inspirar. Tá joia. Eu passo para você agora a palavra. Tá joia, querida. Obrigada. Gente, boa noite, meu super boa noite. Obrigada, Lu, aí, por a oportunidade, pela parceria, né, de longo tempo que já vem. É mão dupla, né, nossa parceria, né, Lu? Você me socorre e eu sempre, na medida do possível, te auxilio também. Então, eu quero dar meu super boa noite ao time aí de quarto semestre, sétimo semestre que está conosco, os alunos que vão estar ouvindo essa gravação aqui depois, que possa ser um momento enriquecedor para vocês. Muitas vezes, neste momento, vocês vão estar absorvendo uma informação, vai gerar reflexão e depois vem o aprendizado, né? Depois que a gente processa bem, amplia o olhar, aí então que a coisa começa a consolidar e ampliar os horizontes. Mas, assim, a gente está super à disposição, com o maior carinho mesmo e alegria, sem cansaço nenhum, porque falar de segurança de alimentos, para mim, é sempre um grande prazer, renovador, né? Tá certo? Mesmo depois de uma trajetória aí de jornada de trabalho, é muito enriquecedor. Bom, eu, como disse, sou Lenise, venho de uma trajetória de escola técnica, né? Formada em escola técnica, trabalhei antes de estar no sistema de bebidas em esmagamento de soja. Meu primeiro contato com segurança de alimentos, pessoal, foi lá no ano de 2002, tá? Agora, ano que vem, vai para 20 anos. Onde a fábrica que eu trabalhava teve o grande desafio de implantar um sistema de certificação, porque nós trabalhávamos na época com farelo de soja, nós precisávamos vender o nosso farelo, nós precisávamos exportar o nosso farelo para a União Europeia, e para isso a gente precisava, então, implementar todo o programa de gestão de segurança de alimentos, voltado para certificações, e para a União Europeia é conhecido como GMP B2, né? Para a gente atender aqueles Países Baixos, toda aquela parte da Holanda. Então, vem daí. De lá para cá, muita coisa mudou. Mais para frente veio a ISO 22000, depois mais para frente FSC 22000, né? E hoje a gente está aqui em 2021, num tempo de pandemia, né? Para falar um pouquinho de toda essa trajetória aí, que na verdade nada se perdeu, tá, pessoal? Apenas veio o quê? Agregando valor, agregando aprendizados, experiências, e hoje a gente está aqui, então, para falar sobre cultura de segurança de alimentos, tá? Minha formação, como eu disse, é da área técnica, sou técnico de química, engenheira de alimentos, tá bom? Eu vou deixar vocês à vontade, tá? Para vocês estarem fazendo perguntas, se quiser colocar no chat. Ao final, a gente vai abrir aí um tempinho para perguntas, né? Sugestões, algum comentário, alguma curiosidade também, tá? Vocês fiquem à vontade para fazendo. No ramo de bebidas, vai fazer 13 anos que eu estou no ramo de bebidas, é um ramo totalmente diferente já da parte de processamento de grãos, né? Porque a gente está trabalhando com proteínas, hoje a gente trabalha com um sistema de bebidas. Então, é uma outra tecnologia, um outro tipo de processamento, mas a base de segurança de alimentos é a mesma, né? Aquela base que a gente estuda aí na sala de aula, os perigos físicos, químicos, biológicos, isso aí não importa qual segmento você esteja, é o mesmo, não muda. A literatura básica, microbiologia, os conceitos de boas práticas de fabricação, né? Toda aquela parte ali da RDC 275, que envolve código de higiene, o Códex Alimentários, né? Tudo isso, pessoal, independente se você está trabalhando
numa padaria, ou se você está no frigorífico, ou numa indústria de bebidas, a gente está falando do mesmo olhar, do mesmo cuidado. Apenas muda algumas especificidades daquele tipo de processamento, mas a base teórica, o que você traz de arcabouço na mochila, na sua mala de viagem, ao longo da sua caminhada, né, de acadêmica, isso serve para tudo, tá bom? Então, assim, sintam-se muito bem estruturados, competentes, capazes, porque eu sei o nível da qualidade que é o ensino na instituição da qual vocês fazem parte. Conheço muito bem também o time de professores, eu sei que vocês têm essa mochila aí muito cheia de conteúdo, né, para a prática, tá bom? Então, encerrando esse momento aí, Lenise, vamos dizer assim, né? Vamos lá falar um pouquinho, então, da cultura de segurança de alimentos. O porquê que cultura de segurança de alimentos, cada vez mais ela tem sido um tema bastante demandado, né? Um tema bastante, vamos dizer assim, de uma certa forma, como que eu poderia dizer, até mesmo num tempo como hoje, de pandemia, a gente vê que é um tema prioritário, né? Um tema prioritário, certo? Então, vamos lá. Eu aqui... a gente vem falando o seguinte, cultura de segurança de alimentos, né? Cultura de segurança de alimentos. Toda empresa de alimento, não importa o seu porte, tá? Ela tem algum nível de cultura de segurança de alimentos. Pode ser que seja uma cultura mais pobre, mais inicial, ou pode ser que seja uma cultura mais fortalecida, mais madura. Mas todas as empresas têm, né? E a gente vai entender por que, então, que existe essa cultura. Pessoal, tem sido, né, assim, bastante comum com o advento da internet, a propagação, né, nos meios de comunicação, dos eventos que envolvem recolhimento de produtos, né, recolhimento, seja recolhimento voluntário por parte do fabricante, ou seja, através de um recall envolvendo uma vigilância sanitária, né, tendo uma publicação na mídia, né, fazendo esse chamamento para troca do Pessoal, acho que a Denise caiu. Eu fiquei na dúvida se era a minha internet ou a dela. Peraí que eu vou chamar ela aqui no WhatsApp, mas acho que a internet dela caiu. Rafa, você tá ouvindo a gente, Rafa? Eu acho que era dela, professora. Né? Eu achei que era a minha aqui. Peraí que eu vou chamar ela lá. Peraí.
Oi, Rafa, entrou de novo. Não sei se ele caiu aqui, né? Aí, Tá. caiu. Tá bom? Voltamos, né? Aí, voltou. Tá bom. Vamos lá, Normal, então. isso sempre acontece. Eu achei Vamos que lá. era a minha internet que tinha caído. E olha que eu tô no link aqui 5G, viu? Vamos lá. Aí, voltou a apresentação. Então, vocês estão vendo a apresentação, né? Tá bom. Sim, agora sim. Então, pessoal, como eu falava, nesse advento, com o advento da internet, o mundo ele globalizou, então todos os problemas, né, todos os eventos que envolvem alimento, envolvem recall, eles são instantaneamente postados, né? Isso aí traz para o mercado, traz para o consumidor muitas vezes uma insegurança, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos mais recentes de recall que nós tivemos aí nos últimos anos, né, de marcas, assim, bastante conhecidas, né, e a gente está falando de ketchup, molho de tomate, tivemos aí, no ano passado, o recall, né, voluntário da Heineken, este recall é um ponto de atenção, é bastante interessante, com relação ao baixíssimo percentual, né, do lote que poderia causar um potencial dano ao consumidor, ou um desagrado no consumidor na hora de abrir a embalagem, mas mesmo assim o fabricante ele optou por trazer isso público e fazer esse chamamento público, né? Tivemos também aí o caso do milho verde, com produtos no mercado ainda por vencer em 2021, né? O caso aí do milho verde, com potencial presença de bactérias que poderiam causar danos, né? Como náuseas, vômitos, infecção alimentar. O ketchup mais recente, né? Que foi este ano de 2021, também. Alguns anos atrás, o recolhimento, né? Com relação à parte do biscoito, do cookie, por conta de não ter na embalagem lá o glúten, né? A rotulagem de glúten, tá certo? Então, assim, cultura, quando a gente fala de cultura de segurança de alimentos, a gente está falando muito além de um protocolo, de um cumprimento de procedimento. Nós vamos ver que cultura é muito além do processo, né? Agora, um fabricante, uma marca, que ela tem totalmente estruturado esse arcabouço no seu processo, e ela vai ter essa cultura enraigada, o seu sistema fica muito mais blindado, né? Que é a nossa fala, então, de hoje, para a gente entender um pouquinho o que vem a ser essa cultura. Já que a cultura, a gente não está falando apenas de cumprimento de procedimento e de legislação, certo? Aqui, pessoal, no GFSAI, bem recente, de 2018, que foi publicado em 2019, né, o GFSAI, ele é um grupo, né, vocês devem saber que ele é um grupo global, né, que ele define e equaliza as regras de segurança de alimentos no mundo, né. Então, o GFSAI, ele vem trazendo na sua versão, em 2018, quando teve esse fórum mundial, ele trouxe um documento, um paper, onde ele vem trazendo a importância da cultura de segurança de alimentos. E na definição do GFSAI, cultura de segurança de alimentos são os valores, as crenças, as normas compartilhadas, mas não apenas voltada para o processo.
mas é aquilo que afeta a mentalidade e o comportamento do trabalhador, tá? Do trabalhador. Então, como que o GFSI ele enxerga isso acontecendo, né, num chão de fábrica? Aqui para mim não, filho. Acho que tá no slide da Heineken ainda, né, Denise? Eu vou avançar aqui um pouquinho. Isso, agora mudou. Mudou, né? Pronto, Mudou. estamos falando aqui. Então, o GFSI, ele vem trazendo para a gente, foi feito em 2018 esse fórum, mas em 2019 que foi publicado, onde ele vem, então, trazendo o conceito de cultura de segurança de alimentos, né? Então, sai muito além desse fórum que a gente está acostumado, daquela pirâmide ali de segurança de alimentos, onde a base ali é BPF, está muito além disso. É o que eu estou fazendo para afetar, para mexer com a cuca, com a mentalidade do meu colaborador, do meu trabalhador, do meu operador, tá? Então, essa cultura que o GFSI traz, que é um tema novo, né, porque foi publicado em 2019, e em 2020 as empresas elas estão se adaptando para isso, a gente está em 2021. Então, essa cultura, o GFSI entende que ele precisa fazer parte não só do indivíduo, ele precisa fazer parte de um conjunto. Então, mais ou menos assim, só para dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente vai ter lá um médico, um enfermeiro, um professor, um feirante, tá? Mas ele faz parte de um grupo que sai final de semana, o grupo Dark, que pega sua moto, vai fazer suas viagens. Quando aquelas pessoas que têm um CPF, elas estão ali juntas naquele grupo, né, daquele clube de motos, elas deixam de ser o seu CPF, elas passam a fazer parte do clube de motos. Então, elas se vestem com aquela ornamentação, o comportamento delas é alinhado com aquele grupo, tá certo? O linguajar, a maneira de se expressar também. Mais ou menos assim. Essa é a pegada que o GFSI ele vem trazer nessa revisão. Gente, então ele diz assim: vamos parar de trabalhar apenas com o indivíduo, vamos parar de trabalhar apenas com o colaborador, com o trabalhador em nível individual. Vamos trabalhar com o grupo, né? Vamos trabalhar com esse grupo. O que esse grupo ele está representando nesse chão de fábrica? Qual que é a linguagem dele? Qual que é a pegada dele? Qual que é o olhar dele? Certo? Então, vocês vejam que a gente está falando de um coletivo, tá? Mas é fácil, será, pessoal? Será que é fácil a gente conseguir fazer com que segurança de alimentos ela seja disseminada em níveis que alcance uma harmonização no coletivo? É um grande desafio, né? Vamos parar agora um pouquinho, e aí eu trouxe esse slide em homenagem à Lu, viu, Lu? Esse slide aí, com esse alimento, mas assim, não para reportar alguma condição insegura no alimento, não isso, tá? Mas assim, todos nós temos o nosso prato predileto, né? Nosso prato predileto. Será que algum de nós já passou por alguma situação de você ir com aquela empolgação, hoje eu vou comer aquela minha comida predileta, né? E aí você ter, assim, uma decepção, ou então não chegar naquela expectativa do que você esperava, por algum aspecto relacionado à segurança de alimentos, né? Então, é uma reflexão que a gente está trazendo para a gente agora como indivíduo, como consumidor de alimentos, né? Muitas vezes, nós estamos diante de um estabelecimento, né, e ali nós nos deparamos com alimentos dispensados num ambiente sujo, né, estão expostos numa gôndola, né, ou numa vidraria, num local onde o cheiro não está bom, né, você vai muitas vezes no supermercado, você vai colocar um alimento no carrinho, você vê que as cestas estão sujas, o carrinho está sujo.
Aí você se depara com um produto vencido nas prateleiras, e N outros exemplos que eu poderia citar aqui, até muito mais de trazer um constrangimento, um aborrecimento, né? E até de passar vontade de comer aquele alimento, muitas vezes, né? Então, tudo isso demonstra o quê? Quando a gente está diante de um cenário como esse, uma cultura de segurança de alimentos pobre, né? Lenise, se você me permite interromper um E, pouquinho, por e às favor, vezes é umas questões tão básicas, que a gente considera tão básica, tão mínima, que uma simples, realmente, atitude ali individual poderia mudar o todo, né? Mas é o que eu sempre falo para os alunos, infelizmente, eu acho, né? É uma coisa realmente que vem, às vezes vem de casa. Se não vem de casa, fica bem árduo mesmo para construir essa cultura dentro da empresa. Não é que não seja possível, ela é possível, sim, mas ela é mais, acaba sendo mais difícil e ela só vai existir de fato se essas mudanças, que às vezes são pequenas coisas, né, como você disse, né? O funcionário tá vendo que o carrinho tá sujo, que a cesta tá suja, porque ele já não foi lá tomar a proatividade de ir lá e limpar, né? Isso, talvez isso seja uma coisa que qualquer um de nós aqui faríamos facilmente. Até fazemos muitas vezes, mesmo sendo só clientes, né? exatamente. E se ele não mudar esses hábitos, esses costumes da sua própria casa, a gente não vai conseguir enraizar essa cultura, né? Estou errada, Elenise? Não, você não está errada, Lu. É muito isso aí mesmo. Quais são os meus valores, né? Qual é o meu olhar? O que eu estou trazendo da minha casa para dentro da organização, né? E aí a gente vai ver que esse quebra-cabeça ele precisa se encaixar, porque senão a gente não consegue mexer na cabeça desse colaborador, na cabeça desse profissional, tá bom? É bem isso aí. Mas bem, bem bacana o seu comentário, a sua contribuição. Aqui, pessoal, eu trouxe com relação ao resultado desse fórum, né? O Position Paper. Dentro desse fórum, quando eles estudaram os principais riscos no mundo, né, com impacto em segurança de alimentos, nessa estatística, 77% está relacionado a riscos operacionais. O que são riscos operacionais? São aqueles riscos que estão linkados à minha operação, ao meu modo operatório, né? Como eu manipulo, como eu armazeno, como eu distribuo. O segundo lugar é a falta de cultura de segurança de alimentos. Aqui na tradução, eles colocaram falta de cultura. No meu entendimento, eu entendo assim, ainda que seja uma cultura negativa, mas existe uma cultura, né? Talvez ela não seja higiênica, mas assim, existe um modo operatório que vem de casa, que vem da região, que vem da localidade. No mundo, 31% dos problemas relacionados à segurança de alimentos está relacionado à cultura, tá? Uma cultura fraca, uma cultura pobre. Aí vem cumprimento de legislação, falhas na cadeia de fornecimento, muitas vezes uma falta de competência, habilidade relacionada à segurança de alimentos, né? Riscos associados à formulação, novos produtos, novos ingredientes, vulnerabilidade relacionados à fraude alimentar, né? Fraude alimentar é um ponto assim muito rico de estudo, né? Porque nós sabemos que determinados tipos de legislação, até mesmo a pessoa que está mal intencionada, o CNPJ que está mal intencionado, ele usa a legislação a favor para poder fazer a prática errada, errônea, da fraude alimentar, né? A gente vê aí, por exemplo, situações, por exemplo, de produtos que trabalham com um determinado percentual de sílica, né? Sílica, a gente sabe, de onde que vem a sílica? Matéria mineral, né? E aí, então, a gente vê que surgem aí as dosagens, né, os adicionamentos, e muitas vezes aquele produto final está dentro, enquadrado na sua especificação, no seu PIC, né, no seu padrão de identidade e qualidade. Mas por quê? Porque está adulterado lá na sua formulação. Riscos associados a novas tecnologias, né? Oposição de grupos de influência, né? Existem também os opositores, os defratores, que muitas vezes eles fazem uma campanha contra, né? Contra o olhar, o cuidado de segurança de alimentos, tá certo?
Aqui, então, nós chegamos nesse contraponto, né? Cultura organizacional e cultura de segurança de alimentos. Será que são coisas diferentes, né? A gente vai ver que não. A gente vai ver que as duas, elas se dão, elas ocorrem na mesma base científica, no mesmo racional, onde se estabelece uma cultura organizacional, nós conseguimos, então, trabalhar também a cultura de segurança de alimentos, juntamente, não é separadamente, né? E aqui fica mais fácil de explicar o que a Lu falou há pouco, com relação ao que a gente traz de casa, né? Nós sabemos que 10% do nosso cérebro, ele está ali processando o que é o consciente, né? Então, a forma como nós respondemos de uma maneira racional, ela está arquitetada, estruturada em o que é palpável, o que é visível, o que é racional, o que a gente aprendeu numa academia, numa legislação, no manual de fabricante, assistindo um vídeo, né? Por exemplo, ali está o nosso visível, o nosso formal, o nosso racional. Mas 90% desse iceberg, que a gente não vê, está no nosso campo invisível, que é o nosso inconsciente, né? E ali, então, vem os comportamentos, né? Influenciam as nossas relações interpessoais, influenciam situações de resolução de conflito, a forma de nossa abordagem, os valores com que os valores que estão na nossa essência, as nossas crenças, a nossa forma de olhar, né? Tudo isso está no nosso campo do invisível, tá certo? Então, o grande desafio é fazer com que aquilo que está ali, que muitas vezes aquele colaborador, aquele profissional, ele reage de uma forma negativa, contrária, né? Resistente, mas nem ele entende o porquê. Muitas vezes nem ele entende o porquê. Não é uma resistência, muitas vezes, dosada e, assim, racional. Nem ele sabe por que ele reage daquela maneira, tá? Então, quando a gente está falando de cultura, nós precisamos internalizar o valor da segurança de alimentos no nível que a gente consiga alcançar o valor da pessoa, o valor daquele profissional. Mas como é difícil, né, Lenice? Como é difícil. É desafiador, mas é possível. E aqui, então, eu trouxe, para poder exemplificar um pouquinho melhor esse desenho aqui dessa cebola, tá, pessoal? Porque a cebola, ela se dá em camadas, né? Em camadas. Então, os estudiosos, né, sobre cultura organizacionais, eles costumam colocar que as camadas mais externas, elas são mais fáceis de serem modificadas, tá? Então, Ianas, que é um autor, né, voltado para a cultura, ele coloca que, assim, na sua obra, ele coloca assim que o foco, quando a gente fala de cultura, não é só processo, é processo e pessoas, né? Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, numa placa, você chegou numa corporação, diz assim, use touca, coloque a touca, né? É uma placa, está te sinalizando. Ali você está trabalhando as primeiras camadas da pessoa, porque colocar uma touca para entrar naquele ambiente é mais fácil. Aquele ambiente está requerendo isso, né? Isso aí a gente vê assim muito hoje com relação ao uso da máscara, né? Na pandemia. Alguns foi muito difícil, mas no final, ao peso da regra da lei, acabou se adaptando, né? Na camada mais secundária, mais embaixo, vem então aqueles bons exemplos, que aí a pessoa começa a observar, poxa, fulano usa corretamente, fulano está sempre certinho, cumprindo aquilo ali, então ele é um bom exemplo, né? E muitos seguem aquele que é tido como um herói, como um bom exemplo, né? Depois vem uma camada mais profunda, os rituais, né? Os rituais. Mais ou menos assim, como se fosse num nível de uma religiosidade, seria um culto, por exemplo, tá? Então, qual é o ritual que a organização tem, onde ela celebra, né? Ali,
segurança de alimentos, né? Existem diversas formas de rituais. Por exemplo, para você entrar numa instituição, em determinado setor, tem que obrigatoriamente lavar as mãos, né? Para você adentrar em determinada área, você tem que passar na barreira sanitária, higienizar os sapatos. Então, aquilo ali é um rito, né? A pessoa já faz aquilo ali automaticamente. As reuniões, por exemplo, com a equipe da ESA, né? Os momentos em que se comemora o Dia Mundial de Segurança de Alimentos, o Dia Mundial da Higienização das Mãos, né? Que foi agora recentemente, início do mês. Então, existem determinados rituais consagrados em segurança de alimentos, tá? Isso daí é mais fácil. Agora, vocês vejam que lá no centro da cebola estão os valores. Esses valores é muito mais difícil de serem alcançados, tá? Muito mais difícil de serem alcançados. Aquela pessoa que em casa chegou da rua, tá? Ela chegou da rua, ela passou na cozinha, ela vê uma sacola de pão ali, ela vai, ela tira um pedaço daquele pão e come, ou ela vai lá, ela abre a geladeira e ali ela passa uma geleia naquele pão e come, sem lavar as mãos. Ela faz isso de uma maneira tão no automático na casa dela, quando ela chegar na empresa, dificilmente ela vai entender a importância dela lavar as mãos antes de uma refeição, ou lavar as mãos antes de iniciar a sua atividade. Por quê? Porque aquilo para ela não é um valor. Ela pode até fazer. Fazer quando o chefe está olhando, fazer, ou então ir lá e fazer assim rapidinho, só para dizer que fez, mas ela não vai entender a importância desse procedimento de lavar, com todo cuidado, com todo o protocolo, a fazer a lavagem das mãos, tá certo? Então, aqui, então, a gente entende o quão é desafiador a gente trabalhar com a cultura, porque são o quê? A gente atingir aquilo que é valor para a pessoa. Quando a gente está falando de uma organização, né? A gente está falando de uma organização, como que a gente pensa que nessa organização é trabalhado o tema segurança de alimentos? Por exemplo, nessa organização, quando ocorre algum erro, esse trabalhador, como que ele fica? Ele tem assim, a segurança, a confiança de falar que ele errou? Algo que possa impactar para o consumidor final? Ou ele se sente acuado, ele fala, olha, quer saber de uma coisa? Vai para o mercado desse jeito mesmo, porque eu não vou falar nada, porque se eu falar vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Essa liderança que está à frente, ela fala de segurança de alimentos? Ela fala de segurança de alimentos com o mesmo brilho nos olhos quando ela está falando de qualquer outro assunto do negócio? Ela encoraja o seu time a falar de segurança de alimentos? Ela fala assim, pessoal, pera lá, antes da gente iniciar a produção de hoje, vamos fazer aqui um momento de segurança de alimentos. Vamos falar aqui da importância do uso da touca, né? Ela entende, ela consegue falar disso de uma maneira natural dentro da organização, tá? Então, é uma outra reflexão acerca de segurança de alimentos, tá? Pessoal, olha só, o GFSAI, ele trouxe, tá? Lá naquele protocolo dele, lá, que eu comentei há pouco, que foi o produto da reunião, né, de diversos países em 2018, esse paper, ele trouxe 5 dimensões para que sejam avaliados. Oi? Vocês estão vendo a minha apresentação? Para que sejam avaliados. Saiu, Lê, na verdade, saiu a apresentação. Saiu? Me fala na hora que tiver, tá, pessoal? Vocês estão vendo, pessoal? Eu acho que eu vou ter que abrir de novo, né, Lu? Aqui. Então, espera lá. Compartilhar de novo. Tá. Acho que agora vai. Isso, agora apareceu. Ah, ótimo. Então, o GFSAI, ele vem trazendo, pessoal, 5 dimensões para a gente refletir
acerca de cultura e segurança de alimentos. Essa figurinha aqui no cantinho, do lado esquerdo, vocês vejam que é um quebra-cabeça. Os valores pessoais, eles têm que encaixar com os valores da companhia, né? A gente está falando aqui, a cultura, ela vai acontecer de uma maneira global. Eu não estou dizendo apenas os valores voltados para a segurança de alimentos, não. Eu estou falando de valores de uma forma geral. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vou voltar um passinho para trás, só para a gente conceituar missão, visão e propósito, tá? Muitas e muitas vezes a gente vê aí pendurado na parede das organizações, nos sites, né? A visão da empresa é ser a melhor do mundo. A missão da empresa é fazer com que todas as crianças estejam bem nutridas, né? Através do fornecimento de alimentos saudáveis. O propósito, a empresa ela veio ao mundo para abraçar as crianças e entregar para essas crianças uma alimentação gostosa e com valor nutricional. Veja bem, eu falei para vocês. Visão, missão e propósito, certo? Isso aí a gente está falando do CNPJ, a gente está falando da organização. Aí entra um colaborador nessa companhia que não gosta de criança. Não gosta de criança. Não tem paciência com criança. Ele se dá muito melhor com o pet do que com criança. Então, veja que os valores pessoais, eles não casam com os valores da organização. Tudo fica mais difícil, pessoal. Tudo fica mais difícil. Por quê? A cultura da organização, ela é estabelecida em cima da missão, em cima da visão, em cima do propósito. Isso faz com que seja estabelecido o DNA daquela organização, tá? E dentro da organização, ela traz também os valores dela. Quais são os valores? É transparência, é bem-querer, é paixão, é cuidado pela saúde. Então, os valores da companhia, eles têm que congruir com os valores pessoais. Isso a gente está falando no âmbito geral, não somente em segurança de alimentos. Então, muitas vezes, vem para a organização aquele colaborador, aquele profissional, que ele não consegue se desenvolver, porque não tem ambiguidade de valores, tá? E aí tudo fica mais difícil. Então, muitas vezes, o próprio colaborador, ele se sente um peixe fora do aquário, ele sente que ali não é a vibe dele, que ali não é a turma dele, que não é naquele clube de moto que ele vai conseguir ficar, e ele acaba, muitas vezes, desligando da companhia, desligando da empresa, tá? Então, quando a gente fala de cultura, é algo muito assim, que a gente tem que lidar com muito tato, porque a gente está falando de comportamento de ser humano, tá? E o GFSA, ele vem trazendo para a gente, então, essa primeira coluninha que eu comentei aqui, a visão e a missão, tá? Tudo isso está atrelado à razão de ser da organização. Esse colaborador, ele precisa ter liga com isso, né? A liderança, ela vai desdobrar isso através da sua comunicação. Quando a gente olha o pilar pessoas, quem são as pessoas que nós vamos atingir, que nós vamos interagir com o nosso negócio, com o nosso produto? Quem são as partes interessadas, governo, com quem que eu me comunico, qual é o aprendizado que eu quero levar para a sociedade, ou para o meu entorno, né? Tá certo? Essas pessoas dentro da organização, esses colaboradores, qual que é a maneira que eu lido com eles de incentivar, de recompensar, de reconhecer as atitudes positivas, né, adequadas, tá? Aí o outro pilar, consistência, que é o senso de responsabilidade, a medição do desempenho e a documentação. Então, eu preciso o quê? Estruturar de uma maneira, tá? Quando eu olho para processo e para pessoas que tenha consistência. Eu não posso ter iniciativa e não ter terminativa. Eu tenho que ter o quê? O ciclo funcionando com constância de propósito, consistência. Por isso que ele fala, meça o seu desempenho, se compare. Você foi melhor que o ano anterior, um ciclo anterior, tá certo? A adaptabilidade. Como é que eu reajo
como é que eu antecipo determinadas situações com relação a mudanças, né? Mudanças de um cenário de pandemia, mudanças muitas vezes por uma falta de matéria-prima, mudança por uma falta de embalagem. Eu vou precisar me adaptar, mudar as receitas, mudar meu portfólio, mudar minha maneira de programar a produção, mudar minha escala de turno, ou eu vou ter que colocar um turno extra, como é que vai ser tudo isso? E tudo isso com um olhar voltado para a segurança de alimentos, tá? Percepção de risco, percepção de risco. O meu time, quando eu falo meu time, em todos os níveis, não é só nível de gerência, entende quais são os riscos na minha operação? Quais são os riscos que estão inerentes na minha matéria-prima, né? Na água que eu uso, meus aditivos, né? Como é que eu meço isso? Como é que eu monitoro isso? Então, são 5 grandes pilares que o GFSA, ele traz para a gente como norte, para a organização, ela se ater a isso, tá? Se ater a isso. E muito com olhar para o ser humano, para as pessoas. Caí? Não, Vocês estão estamos ouvindo, ouvindo. pessoal? Estamos Tá ouvindo. bom. Então, aqui, pessoal, é onde a gente consolida o que eu falava há pouco, né? Bom, nós estamos indo para a reta final, tá? Para a reta final. E, assim, um ponto muito interessante é de ter uma avaliação dessa cultura de segurança de alimentos. Denise, mas por onde que eu começo? Né? Primeiro, você precisa saber como que está o seu público, como que está a sua equipe, como que está o chão de fábrica, qual que é o entendimento que eles têm de cultura de segurança de alimentos. E um dos instrumentos para isso é através de uma entrevista mesmo, um bate-papo, pode fazer um quiz, pode conversar, né, sobre perguntas-chave, tenta entender um pouquinho a história daquele colaborador, né, a experiência de vida dele, da onde que ele vem, da localidade que ele vem, tá certo? Para a gente entender um pouco mais, né, quem é aquele ser humano que está ali conosco, tá? Então, essa é a avaliação quando a gente fala da cultura. Porque quando eu vou para olhar processo, né, que aí entra toda aquela parte de BPF, RDC, estrutural, eu tenho um checklist, né? A própria norma já me traz um checklist. Então, ali eu vou olhar como é que está o meu layout, como é que está o meu entorno, o meu pátio, e aí vai. Mas aqui, na cultura, como é que está a cuca, a mentalidade, né, desses colaboradores, tá? Pessoal, olha só. Aqui nós temos 4 quadrantes, tá? 4 quadrantes. Muitas vezes nós temos na operação, tá? E aqui eu estou falando de cunho geral, isso aqui, esse quadrante aqui, o próprio GFSA ele traz, tá? A gente tem muitas vezes profissionais, colaborador, que ele tem baixa compreensão, tá? Ele tem baixa compreensão, ele não faz corretamente, ele não tem essa proatividade que a Lu pegou e falou, não, vem aqui, já vou lá escovar esse carrinho aqui, já vou lavar e tirar essa sujeira logo. Porque ele não tem a compreensão, e a gente está falando no nível de risco mesmo, sobre o impacto disso, tá? Vocês sabem que muitas pessoas gostam de comer o ovo molinho e eles não entendem o risco que tem salmonela. Minha gente, a gente não está falando de uma população leiga, não, a gente está falando de pessoas que já se formaram, que já têm curso superior. Fala, mas é mesmo? Corre risco? Falei, oxe, nunca leu sobre isso, não. E é assim, né? Então, a gente tem aqui a galerinha do amarelo que tem baixa compreensão. Aí nós temos, esse cara que tem baixa compreensão, nós temos que entrar com remédio para ele, treinamento, né? Aí tem aquele outro que ele tem uma alta compreensão. Ele compreende. Nossa, ele já devorou tudo aí que a Lu já ensinou para ele na faculdade, ele, né, teórico, beleza. Mas na hora de executar, ele não tem confiança.
não tem confiança na hora de executar. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de uma mentoria, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de alguém falar para ele, cara, você já tem tudo que você precisa, vamos colocar a mão na massa, né? E tem aquele outro que está no quadrante da alta compreensão e da alta confiança. Esse cara manda bem, esse cara ele entende, esse cara ele tem confiança, ele pega para fazer, tá? E tem aquele outro que ele tem uma compreensão, mas a compreensão dele é equivocada. Ele acha que ele sabe, mas é equivocado. E ele tem uma alta confiança. Esse cara é um cara de alto risco. Porque ele vai falar assim, não, me dá aqui esse carrinho, eu vou pegar, vou limpar esse carrinho, vou lavar esse carrinho. Mas ele vai lá no primeiro banheiro, no primeiro sanitário, vai pegar o rodo que tiver lá, vai pegar o pano que está lá e para limpar o carrinho, entendeu? Ele tem muita pegada, ele tem energia, mas ele não tem compreensão dos riscos, tá? Então, dentro da cultura, nós precisamos entender quem é quem em cada quadrante, tá? Se eu estou com uma galera muito no amarelo, eu tenho que trabalhar para trazer esse pessoal aí para um outro quadrante, tá? Então, é o grande desafio. Pessoal, então esse era o último slide, tá? E aqui eu encerro dizendo o seguinte, encerro a apresentação, mas abro aí uns 10 minutinhos para bate-papo, pergunta. Não importa em qual quadrante você esteja, né? Você tem condição de iniciar. Então, inicia, né? Buscando cultura de segurança de alimentos na sua casa, na sua família, né? No seu local de trabalho, na faculdade, né? Faça o que tiver na tua mão, né? Faça o que você pode hoje. Não espere você ter toda a ferramenta do mundo, todo o aprendizado do mundo para poder praticar, né? Então, assim, nós já temos muita coisa, nós já sabemos muita coisa, a gente precisa ter mais atitude mesmo, né? Tá bom? Então, era o que eu tinha para hoje, nesse nosso bate-papo. E aí, aqui, eu vou, então, abrir para a gente conversar, tiver algum comentário. Gostaria de ouvir de vocês o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, para a gente poder melhorar, introduzir mais coisa para um outro momento, de repente, tá bom? Eu sou super aberta e eu gosto de evolução. Obrigada, Lenise, foi fantástico, maravilhoso, adorei aqui te ouvir. Passou rápido aqui o tempo que eu nem percebi. Então, gostoso que estava aqui te ouvir. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar os alunos, então, primeiro se manifestarem, porque, de repente, né, eles vão ter a mesma dúvida que eu. Alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, aproveitar aqui esse momento? Então, prof, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer só um comentário. Nesse último quadrado, nesse último círculo que você mostrou, é engraçado que quando a gente trabalha com isso, a gente consegue, estava falando, eu estava pensando nas pessoas lá do meu trabalho. E às vezes a gente, como estando parte dessa equipe, né, de segurança de alimentos, a gente tenta estar mais nessa parte cinza. Às vezes é até uma questão que a gente tem que continuar se policiando, porque nós mesmos ainda temos falhas. E às vezes para passar isso para as outras pessoas, pelo menos eu nem estou me graduando, nem terminei de me graduar ainda, estou quase lá. Mas às vezes para a gente passar esse exemplo para os outros é um pouco até, tipo, é um trabalho a mais também. É isso mesmo, Brendo. O Brendo Lenise, ele é nosso aluno do 7º semestre e ele já está, né, praticamente de mudança. Não sei se você já fez, né, Brendo? Mudança para Sorriso, que é a cidade natal dele, e já está atuando lá na área, né? E até essa semana, né, Brendo, a gente estava conversando, não sei se foi essa semana, foi na semana passada, sobre algumas dúvidas com relação a essa questão realmente de como envolver os colaboradores, né? Como é difícil, acho que é a parte mais difícil que tem na implementação de qualquer norma de segurança, mesmo o PPF, é essa questão de envolver os colaboradores, que muitas vezes eles não entendem a importância de preenchimento de uma ficha de registro simples, de controle de temperatura, e como fazer isso, né? Esse jogo de cintura. Você tem alguma dica para a gente aí, já pelos seus anos de experiência, e convívio com diferentes tipos de pessoas, né? O que a gente vê? Trazer esse colaborador, explicar o sentido da importância, porque, assim,
a gente não consegue escalonar um nível. Você tem que ir gradual mesmo, sabe? Você tem que ir gradual, você tem que trazer para a conversa, explicar aquilo que está ali, mostrar para ele o quanto é importante aquilo que ele faz dentro desse processo, dentro dessa gestão, valorizar, elogiar, reconhecer, tá certo? Então, assim, criar mecanismos de mexer com aquela criança interior, tá? Para trazer essa criança para a gente. É mais ou menos esse caminho aí. Fazer com que eles se sintam parte, né, Lenise? Eu sempre falo isso nas aulas, né, que nos treinamentos, a gente tem que fazer com que os colaboradores se sintam parte do processo, porque aquele líder que quer medir forças, não é nem esforço, né, forças com os colaboradores para ver quem manda mais, a gente vê que não adianta, primeiro que não é um bom líder, né, porque líder não tem não deveria ter, pelo menos, né, esses tipos de comportamento, e infelizmente a gente vê que isso ainda acontece muito, né? Pelo menos é o que eu ouço de vários colegas que estão na indústria, mas é um líder que não acaba cativando, né, os colaboradores, e fazer por obrigação é isso que a Lenise comentou. Eles podem até fazer no início, após um treinamento, quando estiverem sendo supervisionados, mas qualquer chance que a câmera, né, virar as costas ou o supervisor virar as costas, ele vai lá e vai voltar a cometer aqueles erros básicos, né, que a gente pensa assim, nossa, isso aqui facilmente poderia ser resolvido, né? Então, fazer com que eles se sintam parte, que eles entendam por que pode ou por que não pode de determinada, né, situação, acho que é a melhor estratégia do que simplesmente está proibido ou deve fazer assim. Às vezes, você tirar uma foto daquele colaborador que está com a touca bem colocadinha, com a orelha toda cobrindo, né? E aí você coloca lá no mural, nota 10, né? Um exemplo de pessoas que sabem usar a touca corretamente. Nossa, olha, a gente teve a oportunidade de fazer essa prática com um colaborador que estava usando corretamente a máscara, né? Nós tiramos foto, colocamos na entrada da empresa, assim, um cartaz, assim, um banner mesmo, né? Figuras de sucesso, né? Nossa, aquilo ali, a pessoa fazia selfie na frente para mostrar para a família, para postar, entendeu? Então, assim, você tá mexendo ali com orgulho, com a satisfação, né? Com o eu da pessoa mesmo. Então, você está se fortalecendo aquele valor. E aquela pessoa, ela passa a ser um herói. Ela passa a ser um herói dentro da gestão. Aquilo que a gente viu da cebola, né? Ali. Ela é uma pessoa a ser seguida, né? Então, é muito importante. Eu vejo, assim, que a cultura, quando a gente fala de cultura, não tão somente segurança de alimentos, mas o conceito ele é o mesmo, né? Para vários olhar. É a valorização do ser humano, da pessoa, né? É você tirar um pouco o olho da regra, pela regra, e você enfatizar no comportamento, né? No ser humano mesmo, né? Então, esse é o grande desafio, né? O grande desafio. Humanizar, né, o sistema. Humanizar o sistema. Humanizar o sistema, é isso mesmo, Lu. Bacana. Muito legal, muito legal. Eu agradeço muito aí o comentário do nosso colega aí, que está indo para Sinop, né? Estou em Sorriso agora. Sorriso, parabéns, viu? Parabéns, eu já vi que é um apaixonado também, né, por segurança de alimentos, muito bacana. Mas, assim, muita coisa você vai pegando no dia a dia, interagindo, né, criando, só para vocês terem uma ideia. Eu tive a oportunidade de ouvir um caso de sucesso no banco de sangue, o banco de sangue, ele conseguiu aumentar a adesão porque eles mandavam depois no SMS para aquela pessoa agradecendo, com uma mensagem: nossa, você foi um herói, você salvou tantas vidas, obrigada, nós te aguardamos novamente aqui, entendeu? Então, aquilo ali, ó, você está mexendo com aquele valor daquela pessoa, você está indo lá no interior dela, você está dizendo para ela o quanto você é bom nisso, o quanto você nos ajudou. Então, você está fortalecendo o lado bom do lado humano, né?
Então, você consegue, sim, alavancar muita coisa com isso, entendeu? E não deixa de ser verdade, né, Lenise? Porque É. quando a gente fala de segurança de alimentos, cada colaborador, cada pessoa envolvida no sistema, ele tem a sua importância. E se ele falhar, ele pode até levar realmente alguém à morte, né? Dependendo, né, do nível dessa falha, ou que ela vai se desenrolar lá na frente. Às vezes foi uma falha pequena, mas agregando a outras, né? Enfim, no meio do caminho, da cadeia, pode levar realmente alguém à morte. Então, acho que eles terem essa consciência de que eles fazem diferença, né, é essencial. Exatamente. Teria professor, mais alguém com algum outro comentário? Márcio, quer comentar? eu sou o Márcio. Oi, Márcio. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Outra coisa, além dessa questão de morte, dependendo do que aconteça, a empresa pode levar um processo muito sério. Se não tiver recurso financeiro, ela pode até fechar. Então, é outra coisa que é muito importante também. Eu trabalho numa indústria onde todas as áreas, ela tem um dia na semana para fazer reunião. Reunião de segurança, toda terça-feira faz as reuniões de qualidade, elas envolvem as pessoas que trabalham mais direto naqueles pontos mais críticos do alimento, para participarem, falar o que aconteceu, como é que está a parte de qualidade na sua área, e isso eu achei muito interessante. Muito Uma bastante. coisa que leva os operadores, as pessoas a se policiar e a aprender que aquele negócio é muito sério. Eu acho muito importante que a meta, as principais metas lá começam com segurança e o segundo é qualidade. Isso aí eles não deixam de pregar. Muito bacana, Márcio, uma excelente forma de gestão mesmo, né? Louvável mesmo, né? Porque aquele colaborador que ele chega naquele ambiente, ele sabe que aquela atmosfera respira isso. E que se ele quiser ser diferente ali, ele não vai conseguir. Porque aquele ambiente requer que ele se enquadre, que ele se alinhe, né? Então, assim, é muito bacana mesmo isso daí, né? Porque leva a pessoa àquela reflexão. Eu estou aqui, mas eu estou aqui só pela grana, só porque eu preciso trabalhar, ou eu vou me abrir para novos conhecimentos, novos aprendizados, né? Então, assim, mexe com a cuca também da pessoa, sabe? Mexe com a cuca da pessoa. E quando você consegue ir gradativamente trabalhando aquele colaborador, desenvolvendo, você consegue, então, mudar os níveis da escala. A gente estudou lá na escala de Maslow, que a gente começa ali pelo físico, fisiológico, as nossas necessidades, mas depois vem subindo. Você quer reconhecimento, você quer aprendizado, tá certo? Você quer ter um orgulho daquilo que você faz, de poder, então, estar assim, sendo positivo, impactando outras frentes, outras áreas. Então, você consegue fazer com que aquele cara, ele realmente se desenvolva como ser humano, como profissional. É a plenitude do desenvolvimento da pessoa, né? Isso é muito bom, muito bom. Parabéns aí pela organização. Uma coisa que eles fazem bem também é assim, como lá é tudo no sistema, quando eles têm um exemplo bom, uma digitação que o cara fez um CIP correto, colocou todos os valores, tudo certinho, eles expõem para todos na reunião e colocam o nome. Aí quando tem aquela pessoa que fez assim, totalmente errado, de forma que não tem nada a ver, eles não põem o nome, mas eles usam aquilo de exemplo de como não fazer. Uhum. As pessoas poderem se tocar, poxa, que às vezes as pessoas passam por um treinamento, mas às vezes não se encaixou e acha que está fazendo a coisa certa e não está. Outra coisa principal que eu vejo, não adianta a gente colocar condutivímetro, colocar controle de nível, colocar o que seja, expulsador de garrafa ou soda, essas coisas. Se não tiver o operador, a pessoa consciente do outro lado, ele vai pegar esse produto e vai colocar do lado, ele vai apertar o botão e a máquina vai continuar trabalhando. Então, tudo tem que andar junto. É lógico que a tecnologia vem para ajudar, mas a pessoa em si, ela tem que estar no controle. Tem que ser muito bem educada para isso. É verdade, porque senão ela acaba burlando o sistema, né? Sim. Infelizmente. E você gasta milhões com equipamentos para qualidade
e não vai valer de nada. Você vai receber um processo de novo, pode matar alguém lá fora. E aí, de novo, a diferença, né, Márcia, de regra e cultura, né? Sim, Tem que sim. internalizar. A cultura a gente tem que internalizar. Isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Ou estão satisfeitos? Rebeca, Vi, que está aqui também. Querem compartilhar alguma coisa da experiência de vocês aí no mercado de trabalho? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa palestra, né? Esse tema é bem interessante mesmo. Eu estou não só na prática, né, do serviço, mas também na minha pós, né? A gente estava trabalhando com esse tema na FSSC 2020, então ela falou bastante da segurança, da questão da cultura, da gente aplicar. E é bem isso mesmo que o Márcio estava ressaltando. Às vezes a gente coloca um equipamento que já faz parte de um processo de eliminar um produto que não está adequado, e aí você vê o bonitinho do operador catando o produto e voltando de volta para a linha de produção, porque se a gente não trabalha com essa ideia de segurança, de cultura, de implantar com as pessoas, eles só querem colocar números, né? Então, meu turno produziu X, então a gente conseguiu liberar X, Y, então eles estão trabalhando nessa quantidade e não vê a qualidade do produto final. Mas eu gostaria de agradecer, foi muito boa a palestra e é isso. Que bom, pessoal. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Pode falar, Márcia. No começo que a gente falou sobre, que a senhora falou sobre cultura, dos ambientes que a gente vai, que o lugar é sujo, né? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu até notei aqui, o ambiente é conforme o cliente. Se a gente não liga para a gente vai comprar uma marmita, alguma coisa, e a gente não liga para a sujeira, eles vão continuar vendendo daquele jeito, que para eles tá normal, porque custa mais caro fazer limpeza e contratar mais uma pessoa. Mas se a gente está indo lá, é porque para eles está tudo ok. Então, se a gente tem cultura fora do âmbito industrial, comercial, dentro de casa, igual vocês falaram bastante, eu jamais vou num lugar e vejo uma sujeira e eu volto lá para comprar. Eu não vou fazer isso. Aí eles têm que se adaptar. Cultura, exatamente. Né? Educação. Exatamente. Ou então ele vai assim, ele não vai conseguir desenvolver, ele não vai conseguir despontar no negócio, ele não vai conseguir ter um bom desempenho, e ele vai ficar assim sobrevivendo com uma pequena fatia do mercado, que é aquele público que aceita, né, aquilo que está ali, né? Então, assim, ele vai estar sobrevivendo, né? E não é isso que a gente quer para a gente, né? A gente quer o melhor, que a gente quer conquistar, a gente quer se desenvolver, a gente quer crescer no mercado, né? A gente quer ser referência. Então, e nós podemos, né? Nós podemos, nós estudamos para isso. Eu falo aqui com uma galera aí super, como eu disse, super renomada. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento de ser o melhor mesmo, de ser referência, né? E fazer o bem feito sempre, né? Muito isso mesmo. Então, tá bom, pessoal. Acho que a gente já extrapolou aqui o tempo, né, da Lenise. Ela tem, né, coitada, mais coisas aí para fazer, provavelmente em casa. Então, eu queria só aproveitar, mais uma vez, né, te agradecer, Lê, pela oportunidade de compartilhar seus conhecimentos com a gente, sua experiência, o seu tempo, né? Muito obrigada. Obrigada, Rafa, pela ajuda. Tá? Rafa, meu muito apoio. Obrigada. Eu só marco quando ele deixa. Né, Rafa? Tia, vai te chamar, hein? Mas muito obrigada mesmo. Obrigada aos alunos por terem vindo aqui, né, no dia de hoje, participar, né, dessa aula. É legal, eu amo quando vocês participam com a gente, porque fica mais interessante para todos, né? Uhum. E vamos que vamos torcer aí para que tudo que aconteceu nessa pandemia, pelo menos essa questão, né, da limpeza, ela se torne uma cultura em nossas vidas, não só dos estabelecimentos que produzem e comercializam alimentos, mas também nas nossas vidas como clientes, como pessoas, como seres humanos, que eu acho que isso, como o Márcio disse, né, vai acabar sendo uma bola de neve, um vai impulsionando o outro, né, para que a gente tenha aí uma maior segurança dos alimentos produzidos e comercializados. Isso mesmo. Tá bom, Lu? Obrigada aí a todo o time, tá? Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação, tá?
Eu também tomei nota aqui de alguns pontos que eu trago para mim também, é bastante enriquecedor, né? É uma mão dupla. E eu deixo aquilo, sempre essa liberdade, você tá fazendo esse contato, né? À disposição, tá? Para novos temas aí, que a galera pedir também aí. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Então, uma boa noite a todos, tá? E continue assim, né? Indo para cima mesmo, buscando conhecimento, aprendizado, experiências, que é isso que faz a gente melhor e nos instiga para o melhor, né? Com Tá certeza. Então, Obrigadão, viu? Beijo a todos. Beijo, bom Boa descanso. noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.